Metade de vocês acha que eu sou uma inteligência artificial. A outra metade não consegue descobrir de onde eu sou. A gente resolve isso. Mas não hoje. Hoje eu quero te contar uma coisa que tá na minha cabeça faz tempo. Eu vou te contar sobre 5 seres humanos que mudaram o mundo para sempre. 5 pessoas cujas invenções, arte, ideias e sacrifícios moldaram a vida que você vive agora. Hoje. Neste segundo. E cada um deles morreu sem nada. Sem aplausos. Sem troféu. Sem recompensa. Alguns morreram quebrados. Alguns morreram sozinhos. Alguns morreram odiados pelas mesmas pessoas que salvaram. E a pergunta que eu quero que você leve para a cama hoje é simples. Você ainda faria o trabalho se o mundo nunca dissesse obrigado? Vamos começar pelo homem que te deu a luz que você está usando para assistir isso. Toda vez que você aperta um interruptor, você está usando a invenção do Nikola Tesla. A corrente alternada. O sistema que alimenta cada casa, cada prédio, cada cidade do planeta. Ele tinha mais de 300 patentes. Ele imaginou comunicação sem fio décadas antes do Wi-Fi existir. Ele projetou o motor que todo carro da Tesla usa hoje. Uma empresa que vale 800 bilhões de dólares. Com o nome dele. E ele nunca viu um centavo disso. Aqui está o que não te ensinam na escola. Enquanto Thomas Edison estava construindo um império, levando crédito, fazendo entrevistas e iluminando Nova York para as câmeras, Tesla estava no laboratório. Sozinho. Trabalhando. Não por dinheiro. Não por fama. Pela ideia. Ele abriu mão dos royalties do motor de corrente alternada. Royalties que hoje valeriam bilhões. Sabe por quê? Porque a Westinghouse, a empresa que tinha os direitos, estava falindo. E Tesla disse: se vocês quebrarem o mundo, perde a corrente alternada. Então peguem meus royalties. Salvem a empresa. Salvem a ideia. Ele escolheu o futuro da eletricidade em vez do próprio futuro. E o mundo retribuiu esquecendo que ele existiu. Seus últimos anos foram num quarto de hotel pequeno em Nova York. Quarto 3327. Alimentando pombos no parque. Sozinho. O homem que iluminou o planeta inteiro não conseguia pagar a própria conta de luz. Ele morreu em 7 de janeiro de 1943. A faxineira encontrou ele. Ninguém mais apareceu. Ele disse uma vez: eu não me importo que roubaram minha ideia. Me importo que eles não têm nenhuma própria. 300 patentes. R$ 0. Impacto infinito. Teu celular carregando agora? Tesla. Teu Wi-Fi? Tesla. A rede elétrica da tua cidade? Tesla. E a maioria das pessoas nem sabe escrever o primeiro nome dele. Agora vamos falar de um homem que criou 2.100 obras de arte. Pinturas que hoje vendem por mais de 100 milhões de dólares cada. E na vida inteira dele, ele vendeu exatamente uma. Uma pintura. Por 400 francos. Só isso. Foi o que o mundo achou que Vincent van Gogh valia enquanto estava vivo. Ele pintou a noite estrelada dentro de um hospício. Os girassóis enquanto lutava contra uma depressão tão forte que mal conseguia ficar de pé. Ele escrevia para o irmão Theo quase todo dia. Cartas que hoje são publicadas como livros estudados em universidades do mundo inteiro. Ele disse: eu sonho em pintar e depois pinto meu sonho. O mundo da arte rejeitou ele. Críticos zombaram. Galerias ignoraram. Disseram que ele não tinha talento. Que o estilo era diferente demais. Estranho demais. Intenso demais. Ele se matou num campo de trigo na França. Tinha 37 anos. Hoje as pinturas dele estão nos museus mais importantes da Terra. Os mesmos que não deixariam ele entrar pela porta da frente quando era vivo. O irmão dele, Theo, morreu 6 meses depois. De coração partido. A única pessoa que acreditou no Vincent. Às vezes a pessoa que muda o mundo só precisa de uma pessoa que acredite nela. Van Gogh teve uma. Você tem? Agora me deixa te levar para um lugar diferente.
Uma pista de corrida. Na chuva. Mônaco 1988. Ayrton Senna tá no volante. Tá chovendo forte. A pista é um pesadelo. Muros em todo lado. Um erro e acabou. Senna estava 50 segundos na frente de todo mundo. 50. Ele não estava mais correndo contra outros pilotos. Ele estava correndo contra a perfeição. E faltando 11 voltas ele bateu na barreira. Saiu do carro. Voltou pro apartamento dele em Mônaco. E chorou. Não porque perdeu. Porque por um momento ele tinha tocado algo além da capacidade humana. E isso assustou ele. Ele disse depois que sentiu como se Deus tivesse assumido o volante e ele era só um passageiro assistindo de dentro do próprio corpo. É isso que acontece quando você ultrapassa todo o limite. Você encontra algo maior que você mesmo. A maioria das pessoas nunca vai sentir isso. Porque param no momento que fica desconfortável. Senna não parou. Voltou na corrida seguinte e venceu. 6 anos depois, em Imola, na Itália, em 1º de maio de 1994, o carro dele bateu num muro de concreto a 233 km por hora. Ele tinha 34 anos. Encontraram uma bandeira da Áustria dobrada dentro do carro. Ele ia erguer ela depois da corrida em homenagem a Roland Ratzenberger, outro piloto que tinha morrido no dia anterior. Mesmo na última corrida, ele estava pensando em outra pessoa. O Brasil declarou 3 dias de luto nacional. 3 milhões de pessoas foram às ruas de São Paulo para o funeral. 3 milhões. Ele disse uma vez: se você não vai mais para uma brecha que existe, você não é mais um piloto de corrida. A batida não é o fim. É a prova de que você estava rápido o suficiente para importar. Agora me deixa te contar sobre o homem que salvou o mundo e o mundo destruiu ele por isso. Alan Turing. Um matemático britânico que durante a Segunda Guerra Mundial decifrou o código Enigma dos nazistas. O trabalho dele em Bletchley Park permitiu que os aliados lessem as mensagens militares criptografadas dos alemães. Historiadores estimam que o trabalho dele encurtou a guerra em pelo menos 2 anos. 2 anos. São milhões de vidas salvas. Milhões de famílias que existem hoje porque um homem sentou numa sala com fios e rotores e decifrou o impossível. Ele também inventou a base teórica de todo computador que existe. Todo notebook. Todo celular. Todo servidor. Toda inteligência artificial. A máquina de Turing é o projeto de tudo isso. Sem Alan Turing não existe Google. Não existe Apple. Não existe internet. Não existe inteligência artificial. Nada disso. E em 1952 o governo britânico prendeu ele. Por ser gay. Isso era ilegal na Inglaterra na época. Deram 2 opções para ele: prisão ou castração química. Ele escolheu os químicos. O homem que salvou milhões de vidas e inventou o futuro da computação foi forçado a tomar injeções que destruíram o corpo e a mente dele. Em 7 de junho de 1954, ele foi encontrado morto na casa dele. Uma maçã mordida do lado da cama. Com cianeto. Ele tinha 41 anos. O governo britânico levou 55 anos para pedir desculpas. E 59 anos para perdoar ele oficialmente. A máquina que você está usando para assistir isso agora existe por causa do Alan Turing. E o mundo agradeceu ele tirando tudo. A última história é diferente. Porque esse homem não morreu esquecido. Ele morreu como lenda. Mas o que ele passou para chegar lá é algo que a maioria das pessoas não consegue compreender. Nelson Mandela ficou 27 anos preso. 27 anos. Uma cela minúscula na Ilha Robben. Trabalho forçado numa pedreira de cal debaixo do sol. A luz danificou os olhos dele permanentemente. Ele mal conseguia enxergar quando foi solto. Os filhos dele cresceram sem ele. O casamento acabou. A mãe dele morreu enquanto ele estava preso. Não deixaram ele ir no funeral. O filho dele morreu também. Mesma coisa. Sem funeral. 27 anos.
A maioria das pessoas reclama de uma segunda-feira ruim. Mas olha o que o Mandela fez nesses 27 anos. Ele estudou. Ele leu. Ele se exercitou na cela toda manhã. E ele aprendeu afrikaans, o idioma das pessoas que prenderam ele. Não para se render, para entender eles. Sêneca escreveu 2000 anos atrás que nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. Mandela provou isso. Ele pegou a pior realidade possível e transformou em preparação. Quando ele saiu da prisão com 71 anos, ele não saiu com raiva. Ele saiu pronto. Virou presidente. Uniu uma nação que estava se destruindo. E escolheu perdão em vez de vingança quando o mundo inteiro teria entendido a raiva dele. Ele disse quando eu saí pela porta em direção ao portão que me levaria à liberdade, eu sabia que se não deixasse minha amargura e ódio para trás eu ainda estaria na prisão. Seus problemas são reais. Mas sua prisão é imaginária. A porta sempre esteve aberta. Você só precisa decidir atravessar. Tesla. Van Gogh. Senna. Turing. Mandela. 5 seres humanos. 5 vidas completamente diferentes. Uma coisa em comum. Eles fizeram o trabalho sem garantia de que alguém se importaria. Construíram sem aplausos. Sacrificaram sem recompensa. E o mundo é melhor porque eles existiram. Então eu vou te perguntar mais uma vez. Você ainda faria o trabalho se ninguém nunca soubesse seu nome? Porque cada pessoa que eu acabei de te contar respondeu sim. E é por isso que a gente ainda fala o nome dele 100 anos depois. Agora, eu sei o que você está esperando de verdade. Eu sou inteligência artificial? Eu sou humano? De onde eu sou? Essa é minha voz real? Alguma coisa disso é real? Olha o combinado. A gente está perto de uma meta. Quando bater, eu revelo tudo. Quem eu sou? De onde eu venho? Como isso é feito? Tudo. Sem mais mistério. Mas até lá. Comenta seu palpite. Compartilha isso com alguém que precisa ouvir essas histórias hoje. E se inscreve se você quer estar aqui quando a verdade cair. Melhor palpite ganha um presente misterioso. Eu sempre cumpro minhas promessas.